Você já se sentiu completamente sem forças para continuar? Aquele momento em que as circunstâncias parecem maiores que sua capacidade de suportá-las? Talvez esteja passando por isso agora mesmo. Talvez as dificuldades tenham se acumulado de tal forma que você olha para o futuro e só consegue ver mais obstáculos. Quero começar nossa conversa hoje com uma pergunta direta. Onde você busca forças quando suas próprias forças se esgotam? O que fazemos quando chegamos ao fim de nós mesmos? A Bíblia está repleta de homens e mulheres que enfrentaram situações impossíveis. Pessoas comuns, com limitações como as nossas, que descobriram uma fonte de força que transcende a capacidade humana. Vamos começar com uma verdade que talvez seja difícil de ouvir. As dificuldades fazem parte da jornada. Jesus foi extremamente claro sobre isso quando disse: "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo." João 16:33. Perceba que ele não disse se tiverem aflições ou talvez tenham aflições. Ele afirmou com certeza: tereis aflições. Por que isso é importante? Porque muitos de nós fomos ensinados erroneamente que uma vida de fé significa ausência de problemas. E quando as dificuldades chegam, questionamos nossa fé, questionamos a Deus. Mas a promessa bíblica nunca foi de ausência de tempestades. A promessa é de uma presença constante na tempestade. Pense em Davi, um homem segundo o coração de Deus, que escreveu: "Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo." Salmos 23:4. Observe, ele não disse que nunca andaria pelo vale da sombra. Disse que não temeria ou existe algo na natureza humana que nos faz acreditar que podemos resolver tudo sozinhos. Chamamos isso de independência, de autossuficiência. O mundo celebra isso. Mas a perspectiva de Deus é radicalmente diferente. Paulo, um homem de tremendo conhecimento e capacidade, escreveu: "Porque quando sou fraco, então é que sou forte." 2 Coríntios 12:10. Isso parece um paradoxo, não é? Como alguém pode ser forte justamente quando reconhece sua fraqueza? É porque existe uma força que só se manifesta quando reconhecemos nossos limites. Uma força que vem de fora de nós. Pense na história de Gideão. Deus reduziu seu exército de 32.000 para apenas 300 homens. Por quê? Para que Israel não se gloriasse dizendo: "A minha própria mão me livrou." Juízes 7:2. Deus queria que fosse absolutamente claro. A vitória viria dele, não da força humana. E não é exatamente isso que acontece em nossas vidas? Quando chegamos ao limite de nossas forças, descobrimos uma força que nunca soubemos que existia. Uma força que não vem de dentro, mas de cima. Isaías escreveu palavras que têm sustentado os filhos de Deus por milênios. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Isaías 40:31. Observe o que vem primeiro. Esperar no Senhor. Só depois vem a renovação das forças. Em nossa cultura de resultados imediatos, esperar se tornou quase um pecado. Queremos soluções rápidas, transformações instantâneas, respostas imediatas. Mas na economia de Deus, a espera não é tempo perdido. É tempo de preparação. É no silêncio da espera que frequentemente ouvimos a voz de Deus com mais clareza. Moisés passou 40 anos no deserto antes de liderar o êxodo. Davi esperou anos entre sua unção e sua coroação. Jesus mesmo esperou 30 anos antes de iniciar seu ministério público. A espera não é ausência de ação divina. É parte fundamental do processo. E é durante essa espera que descobrimos a verdadeira fonte de nossa força. Não nossos recursos, não nossa inteligência, não nossas conexões, mas o próprio Deus. Davi escreveu: "O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração e fui socorrido." Salmos 28:7. Existe uma história que muitos de vocês conhecem.
Paulo tinha o que ele chamou de espinho na carne. Não sabemos exatamente o que era. Talvez uma doença física, talvez uma tentação recorrente, talvez uma perseguição. O que sabemos é que ele orou 3 vezes para que Deus o removesse. E a resposta de Deus foi surpreendente. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12, 9. Pense nisso por um momento. O poder de Deus não apenas ajuda em nossas fraquezas, ele se aperfeiçoa nelas. Isso significa que aquilo que você vê como sua maior limitação pode se tornar o palco para a maior demonstração do poder de Deus em sua vida. Você tem limitações físicas? Deus pode manifestar sua força através delas. Você tem feridas emocionais? Deus pode transformá-las em canais de cura para outros. Você enfrenta obstáculos que parecem intransponíveis. Eles podem se tornar testemunhos do poder sobrenatural de Deus. Permita-me fazer uma pergunta desafiadora. E se suas fraquezas não fossem obstáculos ao plano de Deus, mas parte dele? E se Deus permitisse certas limitações em sua vida, não para diminuí-lo, mas para manifestar sua glória de maneiras que de outra forma seriam impossíveis? Há outro aspecto da força que frequentemente negligenciamos: a força que vem da comunidade. Eclesiastes nos lembra: melhor é serem 2 do que 1, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois, caindo, não haverá outro que o levante. Eclesiastes 4, 9 e 10. Em nossa cultura individualista, tendemos a enfrentar nossas lutas sozinhos. Escondemos nossas dores, mascaramos nossas fraquezas, fingimos que está tudo bem, quando por dentro estamos desmoronando. Mas Deus nos criou para vivermos em comunidade. Ele estabeleceu a igreja como um corpo onde cada membro precisa dos outros. Paulo escreve: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Gálatas 6, 2. Isso não é opcional. É um mandamento, levar as cargas uns dos outros. Deixe-me perguntar, quem conhece suas lutas reais? Quem você permite que veja sua vulnerabilidade? Quem ora por você quando você não tem mais forças nem para orar? Se você não tem respostas para essas perguntas, talvez este seja o momento de abrir seu coração para alguém, de permitir que outros sejam as mãos e os pés de Cristo em sua vida. Porque às vezes a força que precisamos vem através de outros. O consolo que buscamos vem através de uma palavra amiga, de um abraço sincero, de uma oração compartilhada. Viktor Frankl, sobrevivente do Holocausto, observou que aqueles que sobreviveram aos campos de concentração não eram necessariamente os mais fortes fisicamente, mas os que encontravam significado em seu sofrimento. Ele escreveu: quem tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como. E a Bíblia nos dá o maior porquê possível. Paulo escreveu: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. Observe, todas as coisas cooperam para o bem. Não apenas as coisas boas, não apenas as vitórias e conquistas, mas todas as coisas, incluindo as dificuldades, os fracassos, as perdas. Isso não significa que o mal seja bom. Significa que Deus é tão poderoso que pode extrair bem até mesmo do mal. Ele pode transformar a pior tragédia em uma plataforma para a sua glória. José entendeu isso quando disse aos irmãos que o haviam vendido como escravo: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Gênesis 50, 20. Quando compreendemos que nossas dificuldades não são aleatórias, que elas fazem parte de um plano maior, encontramos força para perseverar. Quando sabemos que nosso sofrimento não é sem propósito, que Deus pode usá-lo para transformar não apenas nossa vida, mas a vida de muitos outros, encontramos significado na dor. Finalmente, descobrimos a maior força de todas na completa rendição. Parece contraditório, não é? Encontrar força na rendição. Mas considere as palavras de Jesus:
Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Lucas 9, 23, 24. É um dos maiores paradoxos do reino. Encontramos vida quando a entregamos. Encontramos força quando reconhecemos nossa fraqueza. Encontramos liberdade na submissão a Cristo. Talvez você tenha lutado tanto por tanto tempo que suas forças se esgotaram completamente. Talvez esteja naquele ponto onde não consegue dar mais um passo. E talvez esse seja exatamente o lugar onde Deus quer que você esteja. Porque é quando chegamos ao fim de nós mesmos que descobrimos o começo de Deus. É quando finalmente dizemos, eu não consigo, que experimentamos o eu sou de Deus. Quero que você feche os olhos por um momento. Sim, aqui mesmo, agora. Visualize aquela montanha que parece impossível de escalar, aquele problema que parece não ter solução, aquela dor que parece não ter fim. Agora, visualize-se entregando isso a Deus, não como um último recurso desesperado, mas como um ato de fé deliberado, como um reconhecimento de que sua força é maior que sua fraqueza, que seus recursos são infinitamente maiores que seus problemas. Deixe-me guiá-lo em uma oração. Pai Celestial, venho a Ti reconhecendo minha completa dependência. As montanhas à minha frente parecem intransponíveis e minhas forças se esgotaram. Mas Tua palavra me ensina que quando sou fraco, então é que sou forte, porque Tua força se aperfeiçoa em minha fraqueza. Hoje entrego a Ti minhas lutas, meus medos, minhas ansiedades. Reconheço que não posso vencer estas batalhas sozinho. Ensina-me a esperar em Ti, para que minhas forças sejam renovadas. Ajuda-me a encontrar propósito até mesmo nas dificuldades. Cerca-me de pessoas que possam me sustentar quando eu cair. E, acima de tudo, ajuda-me a confiar que Tu estás trabalhando todas as coisas para o meu bem e para a Tua glória. Em nome de Jesus, que venceu o mundo. Amém. Quando Jesus enfrentou a cruz, o maior desafio que qualquer ser humano já enfrentou, ele não confiou em sua própria força. A Bíblia nos diz que, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Hebreus 12, 2. Ele olhou além da dor presente para o propósito eterno. Ele encontrou força não em evitar o sofrimento, mas em abraçá-lo por um bem maior. E é isso que somos chamados a fazer. Não a buscar o sofrimento por si mesmo, mas a encontrar força para enfrentá-lo quando ele vier, sabendo que há um propósito maior em ação. Paulo, que conheceu o sofrimento como poucos, escreveu: porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Romanos 8:18. Esta é a perspectiva que precisamos adotar, uma visão eterna. Uma compreensão de que o que enfrentamos hoje, por mais difícil que seja, é temporário, mas o que Deus está fazendo através disso é eterno. Você que está lutando hoje, quero que saiba, Deus não desperdiça nenhuma lágrima, Ele não desperdiça nenhuma dor. Ele está trabalhando em você e através de você, mesmo e especialmente em seus momentos mais difíceis. E quando suas forças se esgotarem completamente, lembre-se, você não precisa ser forte. Você só precisa estar conectado àquele que é a própria fonte de toda força. Como Davi escreveu em um de seus momentos mais sombrios: esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Salmos 40, 1, 2. Que você descubra, como Davi descobriu, que no momento em que você chega ao fundo do poço, Deus está lá, pronto para tirá-lo e colocar seus pés sobre a rocha. Porque a verdadeira força não está em nunca cair, está em se levantar uma e outra vez, sustentado pela graça infinita de um Deus que nunca nos abandona.
Este é o Deus que adoramos. Este é o Deus que nos fortalece. Este é o Deus que nos capacita não apenas a sobreviver às dificuldades, mas a crescer através delas. E se há uma mensagem que quero que você leve hoje, é esta: sua força tem um limite. A de Deus não. Confie nele, apoie-se nele e descubra, como tantos antes de você descobriram, que ele é suficiente.